Olá! No programa OAB na TV desta semana, nós iremos falar sobre uma polêmica que ocorreu aqui no município de Itajaí. Foi a suspensão de um evento a menos de 24 horas antes de ele ser apresentado. E o nosso convidado é o presidente da comissão aqui da subseção, a Comissão de Direito Homoafetivo e de Gênero, o doutor Bruno Silva dos Santos, que vai trazer informações para a gente, então, sobre esse assunto que ocorreu aqui na cidade. E você já sabe que, além de acompanhar o programa OAB na TV, aqui na TV Câmara, também pode acompanhar as entrevistas completas no nosso canal do YouTube da Subseção de Itajaí, da OAB Subseção Itajaí, no Facebook e também no Instagram. Siga as nossas redes e fique por dentro, então, de todas as entrevistas que vão ao ar aqui no programa OAB na TV. E neste ano de 2021, a gente está em um formato um pouquinho diferente. Eu estou aqui no estúdio da TV Câmara e o nosso convidado está aqui do outro lado da telinha. Eu já começo, então, dando as boas-vindas ao doutor Bruno Silva dos Santos e agradecendo a sua participação, doutor. Obrigada e seja bem-vindo ao programa OAB na TV. Olá, Luana, tudo bem? Obrigado aí, boa tarde a todos que nos acompanham. Gostaria de agradecer principalmente aí pela oportunidade da disponibilização, né, desse espaço, desse momento, para que a gente possa ter essa conversa leve e dinâmica também sobre essa pauta tão importante que está tão atual aqui no nosso município, né, a respeito do direito homoafetivo e de gênero, principalmente ainda nesse mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+. Então, veio a casar as datas ali também, né? Deixa eu me apresentar rapidinho, então. Eu me chamo Bruno Silva dos Santos, como a Luana já mencionou. Eu sou advogado, sou gay, sou atuante nas áreas de direito do trabalho, previdenciário, civil e homoafetivo, né, desde 2015. Atualmente, eu sou membro da Comissão de Direito Homoafetivo da Seccional, aqui de Santa Catarina, e presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e de Gênero da OAB, aqui da subseção de Itajaí. E agora, como presidente, então, da comissão aqui da subseção, neste mês de maio, a comissão foi chamada, teve uma demanda, né, doutor? Que foi, então, recentemente aqui, o episódio do cancelamento de uma live a menos de 24 horas antes de ela ocorrer. Eu queria que você trouxesse essas informações para a gente, quem não acompanhou, quem não teve, né, não teve tanto acesso a essas informações. Queria que você explicasse sobre essa polêmica que ganhou, inclusive, o cenário nacional, né, que foi o cancelamento dessa live. Isso, né? Essa situação ela tomou até proporções inimagináveis, né? Realmente fugiu até a órbita aqui do município. E, inclusive, mesmo com tantas manifestações, com tantos vídeos, tantas notas que a própria OAB já publicou, muita gente a gente vê que ainda vai comentar ali, às vezes por um desconhecimento, às vezes por não ter lido todo o contexto, ou às vezes também, mesmo lendo todo o contexto, ainda mantém uma opinião contrária. Então, o que que aconteceu em suma, né? A nossa comissão ela foi chamada, foi procurada na sexta-feira, um dia antes da suposta realização do evento, né? Que esse evento era intitulado de Roda Bicha Criança Viada Show. Ele foi devidamente aprovado desde novembro, na verdade, de 2020, né? E foi homologado, ratificado ali no início de dezembro de 2020. Então, portanto, foi há mais de 5 meses antes da realização do próprio evento, né? O que que acontece? Eles receberam uma notificação de suspensão por meio do setor de cultura, aqui da Superintendência de Cultura do município, determinando a suspensão dessa live. E aí foram pegos assim de sopetão. E aí um dia antes ficaram naquele meu Deus, o que que a gente vai fazer, com quem que a gente pode falar? E aí eu, sexta-feira, estava em audiência, do nada, meu WhatsApp aqui, um monte de mensagem, eu fui ver só mais à noite com relação a isso e até fiquei bem chocado com a tamanha situação e a repercussão que já tinha sido tomada em pouco tempo, né? Só para explicar com relação ao projeto, ele não tem nenhum cunho sexual ou pretende trazer à pauta, digamos, discussões ou doutrinação sobre ideologia de gênero, como muita gente tem mencionado, né? Muito menos trazer ameaças ali à família, às crianças, enfim. Ele se trata de um projeto que ele é baseado na memória de 5 artistas gays sobre suas trajetórias, existências e inclusive resistência enquanto homens LGBT.
ele é um projeto que ele foi feito exclusivamente por adultos e para adultos, né? E ele buscava, até mesmo com um alívio cômico, contar algumas histórias sobre as infâncias dessas crianças, né? Dessas crianças viadas, que desde que se conhecem já como ser humano, já são obrigadas a vivenciar diversos tipos de bullying e preconceito, né? E a gente está numa fase ainda de normalização do preconceito com a criança viada, né? Porque não conheço um homem gay hoje que não sofreu por ser o, entre aspas, a criança viadinha da escola, né? Então, isso a gente vê que já vai abalando a nossa psique desde criança, né? Então, voltando ali sobre a questão da suspensão, a notificação, ela trouxe dois motivos supostamente que estariam sendo a fundamentação para a suspensão. A primeira seria a violação a dispositivos do ECA, mas nessa notificação não veio nem sequer a menção de quais os dispositivos que estariam sendo violados, né? E a segunda, o segundo ponto trazido foi uma suposta polêmica que a divulgação desse projeto com esse nome causou nas redes sociais. Inclusive, o prefeito municipal se manifestou publicamente, afirmando a contrariedade também ao termo, né, criança viada show, reiterando essas supostas violações ao ECA. E a situação ela toma ainda uma maior complexidade pelo fato de ter sido noticiado que todos os membros da Comissão de Cultura, que foi responsável pela aprovação desse projeto, eles foram destituídos do cargo. Então, assim, houve uma situação ainda mais grave do que a mera suspensão do evento, né? Então, nós da comissão, a gente nos reunimos, né, e discutimos sobre o caso e entendemos que esse tipo de situação ele é altamente inaceitável, viola prerrogativas constitucionais. Primeiro porque houve uma violação ali a princípio do contraditório e da ampla defesa, que são princípios constitucionais que asseguram a nossa produção de prova, né, a nossa resposta. Porque só o fato de ter sido enviada a suspensão um dia antes da realização do evento, e sem sequer mencionar quais dispositivos violados, inclusive sem que sequer dar prazo para a resposta dos envolvidos no projeto, entendemos que houve violação desse princípio constitucional. E também, né, sem falar em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, do objetivo da promoção do bem de todos e principalmente do que está esculpido ali no inciso 9 do artigo 5º, que trata da livre expressão da atividade artística independentemente de censura. Nós da comissão entendemos que realmente o nome para o ato praticado pelo ente municipal é censura, né? Porque não havia nenhum outro subsídio para determinar o cancelamento e teve 5 meses para que se fosse discutido se realmente esse nome ele era problemático, ofensivo ou não, né? Isso já poderia ter sido visto, inclusive o projeto já foi aprovado com esse nome em novembro do ano passado, então foi muito curiosa essa situação vir à tona apenas um dia antes da realização da live, né? Quando todos os artistas já estavam ensaiados, já estava tudo organizado, e aí tiveram essa surpresa aí infeliz. Então, a gente entende que a gente está numa linha tênue ali entre política e direito, né? A OAB, enquanto instituição, a gente preza muito para não se manifestar politicamente, porque, enfim, não é a nossa pauta, né? Mas esse particularmente não é um motivo, né, pelo qual a OAB deveria se manter calada, apesar de envolver também a administração municipal. Eu entendo e repito que viver por si só já é um ato político e a gente viver enquanto cidadão LGBT é muito mais ainda, né? Ser conivente com esse tipo de situação ou omisso é equivalente até mesmo a ser homofóbico, LGBTfóbico. Isso porque a discriminação ela não consiste só numa ação, mas também na omissão em relação a uma pessoa ou grupo de pessoas ali em razão de raça, cor, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, enfim. Então, todo homem gay hoje já foi uma criança viada, né? E eu, particularmente, posso dizer que já sofri com isso também na minha infância, e essas vivências, elas desencadeiam várias doenças psicológicas. Inclusive, em 2017, fizemos um censo aqui em Itajaí com a população LGBT nas escolas, né? E foi apontado, acredito que com mais de 80%, o índice de violência psicológica, de bullying, discriminações ali que, a princípio, são brincadeirinhas, mas a gente sabe todo o reflexo que isso pode trazer na psique do ser humano, né? Então, por mais que exista resistência de civis, servidores do executivo, legislativo, enfim, fundados em religião ou qualquer outro motivo,
Fato é que a administração pública municipal ela tem que prezar pela obediência à Constituição e à legislação, e não pode fazer um juízo de valor, né? Então precisa defender os interesses coletivos e difusos também da população LGBT. Então, no desfecho, só ontem, o Ministério Público deu uma decisão indeferindo já essa notícia de fato, tá? Até a decisão foi muito bem fundamentada, deixando claro que não havia ofensa, né, nem ao termo criança, e que, inclusive, se o termo criança fosse utilizado com outras pautas, não haveria tamanha insurgência, certamente. Então, além de indeferir essa notícia e possibilitar a realização do evento, também determinou que o Conselho Tutelar identifique os autores dessa notícia de fato para tentar tipificá-los também no crime de homofobia, né, que é equiparado ao racismo. Perfeito. Doutor, a gente vai para um breve intervalo, né? O nosso bate-papo passa muito rápido aqui, mas na sequência a gente vai falar um pouquinho mais porque teve uma repercussão muito grande nessa essa questão de cancelar um evento. Inclusive você teve uma participação aqui na Câmara de Vereadores também, fazendo trazendo uma fala a respeito desse cancelamento. E a gente quer saber também qual que foi a atuação da comissão nessa, né, o doutor relatou aqui o fato em si, mas qual que foi a atuação também da comissão que foi chamada, né, pela própria organização do evento para falar sobre esse tema. Então, no próximo bloco a gente vai trazer essas informações aqui também. Então, não saia daí, porque no próximo bloco a gente volta com mais entrevista aqui com o doutor Bruno Silva dos Santos, que é o presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e também de Gênero aqui da subseção. Estamos de volta com o programa OAB na TV e hoje a gente recebe o presidente da comissão aqui da subseção de Direito Homoafetivo e de Gênero, o doutor Bruno Silva dos Santos. Estamos falando sobre a polêmica que ocorreu no mês de maio aqui em Itajaí sobre o cancelamento de uma live que estava prevista para ocorrer, mas ela foi cancelada menos de 24 horas antes de ser apresentada. E esse assunto ganhou bastante repercussão, inclusive foi notícia em locais nacionais, por exemplo. Teve uma grande repercussão realmente. E, inclusive, o doutor Bruno também teve uma fala aqui na Câmara de Vereadores. Né, doutor, qual que foi o motivo dessa sua vinda aqui para a Câmara para fazer o uso da tribuna? Isso. Na verdade, ao nosso conhecimento, chegou que o requerimento dessa suspensão partiu de 2 vereadores aqui de Itajaí, né? Então, existe esse requerimento na própria Câmara que estava para ser pautado para prestar alguns esclarecimentos e verificar realmente se era possível suspender ou não. Só que não foi, até onde eu sei, ainda não foi pautado esse requerimento. Em razão disso, o pessoal ali, o idealizador do projeto, o Daniel e todos os envolvidos, eles fizeram um requerimento de utilização da tribuna, né? Então, eu, junto com eles, como eles me procuraram e nós da comissão, já junto com a Aliança Nacional LGBT, com o IBDFAN, né, nos unimos em vários advogados para prestar essa assessoria jurídica nesse momento, né? Porque a situação, como eu mencionei, ela estava muito exacerbada já. Eles estavam sendo acusados de pedofilia, estava uma situação que estava dando diversos danos para ele, não só pela suspensão da live, até porque a live ali, o valor que foi aprovado, acho que foi R$10.000, assim, é um valor baixo, assim, perante tudo que eles sofreram e toda essa repercussão negativa. Então a gente prezou por se manifestar na utilização da tribuna, né? Até eu tive um tempo ali dividido com o Daniel. Aí ele usou 8 minutos, eu consegui falar ali rapidinho em 2, mas acredito que mais para passar essa mensagem e esclarecer alguns pontos, porque estava rolando muita desinformação por aí. Como você mencionou, Luana, não só aqui no município, mas a nível nacional, estava sendo divulgado isso como se fosse realmente uma apologia à pedofilia. E isso já foi, inclusive, negado e muito bem fundamentado pelo Ministério Público aqui de Santa Catarina na decisão que saiu ontem. Então, acredito que talvez esse nosso posicionamento na Câmara foi bem
necessário e determinante para uma questão realmente de elucidar o que realmente se tratava o projeto, do que se tratava e por que não existe nenhum problema nesse termo criança viada, né? A gente sabe que ali na própria Câmara existe muito desconhecimento sobre algumas matérias que, se der tempo, a gente até conversa aqui, porque até na discussão que os próprios vereadores fizeram sobre isso, alguns utilizaram o termo homossexualismo, que não se utiliza mais, porque o ismo ele remete à doença, e né, já faz 30 anos que a homoafetividade não é caracterizada como doença. Outros falaram opção sexual, mas não é uma opção, porque ninguém escolhe. Então, assim, a gente vê que algumas questões é mais por desconhecimento do que por não apoiar a causa. Então, é interessante esclarecer, né? E nesse que foi o sentido de utilizarmos a tribuna ali, aquele momento, para conseguir esclarecer não só esse fato, como também algumas temáticas envolvendo ali as questões da comunidade do direito homoafetivo. Doutor, e a gente tem como falar de lições em meio a esse conflito todo? A gente tem como tirar lições de tudo isso que ocorreu e ainda está ocorrendo, né? E com certeza a gente deve ter desdobramentos dentro sobre isso. O que eu trago muito para mim enquanto pessoa, e eu acredito que todo mundo, o mundo, a população em geral, iria melhorar se também tivesse essa filosofia, é pensar muito na empatia, né? Tentar se colocar no lugar do outro antes de fazer qualquer julgamento e, inclusive, cuidar com esses pré-julgamentos, porque toda essa situação ela aconteceu por um conceito raso que eles pegaram ali no flyer, viram o nome Roda Bicha Criança Viada Show e geraram toda uma presunção de que aquilo poderia ser tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas ninguém foi a fundo realmente para entender do que se tratava o projeto, né? Então, ficaram proferindo opiniões pessoais, fazendo um juízo de valor ali e acabaram até mesmo lesando, causando um grande dano, um grande incômodo a todos os envolvidos no evento, que até taxados de pedófilos foram, né? E tem agora, né, algum desdobramento até mesmo dessa situação? A gente teve o parecer do Ministério Público, essa live deve ocorrer, tem alguma ação na Justiça correndo quanto a esse assunto? Então, agora com essa notificação, existe um prazo para recurso também, se os notificantes eles quiserem, né, tentar manter ali essa suspensão. Então, a gente tem que esperar ali o decurso desse prazo para ver se realmente a live ela vai ocorrer ou não vai. Com relação já a outras ferramentas, na segunda-feira após o sábado que foi cancelada a live, agora eu não lembro de datas, mas na segunda-feira nós aqui da OAB fizemos uma espécie de um debate público, chamamos o defensor público aqui de Itajaí, o Dr. Fernando, chamamos também alguns representantes do município, da Câmara, mas também não se fizeram presentes, algumas pessoas de entidades como a Aliança Nacional LGBT, o IBDFAN, e fizemos um debate sobre o tema e encaminhamos algumas situações que poderiam ser deliberadas e tomadas providências, né? Inclusive, nós da OAB já encaminhamos um ofício ali para prestar esclarecimentos e também a motivação, principalmente da destituição de toda a comissão ali de cultura que aprovou o projeto, e a Defensoria Pública já está engatilhando uma ação coletiva ali para pleitear os danos morais coletivos em razão de toda essa situação. Aí nós da OAB nos colocamos à disposição para atuar como amicus curiae, que a gente vai atuar como um terceiro auxiliar ali nesse processo, junto com a Aliança Nacional e BDFA também, para, né, juntos ali somarmos e buscarmos o melhor resultado possível. Doutor, e quando a gente fala sobre esse assunto, né, a gente está aqui já debatendo sobre isso, a gente sabe que tem muitas pessoas, como você falou, que desconhecem realmente, né? A gente tem agora uma modificação até mesmo no termo, né? A gente tem LGBTQIA+, o doutor explicou Isso. antes, né? Qual que é o significado, então, para quem não conhece ainda, houve essa mudança, por que que houve? Explica para a gente. Então, eu vou te dizer que, inclusive, hoje a minha mãe me perguntou isso, o que é esse QI a mais, porque eu não sei o que é cada nome, e eu te digo que às vezes eu também, o que eu vou te passar aqui, pode já estar ultrapassado, né, porque a gente vai avançando em termos de conceituação, mas o que eu entendo, na verdade, é que quanto mais a gente tenta rotular, às vezes a gente complica também, tá? Antes da gente partir para entender o que é o L, o G, o B, o T, enfim,
a gente precisa tentar entender alguns conceitos maiores, que seria o que é o sexo biológico, né? Que é realmente as características morfológicas ali, e que o sexo biológico ele não determina qual que é a orientação sexual e nem a identidade de gênero. É como você nasceu ali, seu órgão genital. Já o gênero, ele é uma construção social, ele é algo que a sociedade ela vai construindo ao longo do tempo. O que é o ser masculino? O que é o ser feminino? Por exemplo, não sei se você lembra aquela polêmica lá da ministra Damares, que o homem veste azul, a menina veste rosa. Isso não é natural do ser humano. O homem não nasceu vestindo azul. A menina não nasceu vestindo rosa, isso foi uma construção social. O homem ele não nasce sendo bravo, forte, corajoso por si só, e a mulher não nasce sendo mais frágil, emotiva e precisa ficar no lar. Isso já é ultrapassado. Isso vai além de conceitos homoafetivos, né? Entra em questões de feminismo, machismo, enfim. E essa construção social polarizada que justifica, na verdade justifica não, né? Que faz nascer esse tanto de preconceito no meio LGBTQIA+. Então, assim, acredito que talvez a gente precise conversar um pouco mais a fundo sobre isso, mas questão, por exemplo, de identidade de gênero, existe o cisgênero, o transgênero, o fluido. O cis é quem você se você se identifica com o seu sexo biológico e com com o seu conceito de gênero. Por exemplo, eu sou um homem cis, eu me identifico com o meu sexo biológico e com a construção de gênero masculino. O trans é quem não tem essa identidade. Ela sente um desconforto, digamos, com a construção social de gênero na qual ela nasceu, né? E busca também fazer essa alteração. E já o fluido também, que existe agora o que ali, é o queer, né? Que é justamente tentar lutar contra essa polarização entre masculino e feminino. Porque tem pessoas que não se identificam nem com a construção social de gênero masculino e nem com a construção social de gênero feminino. Então elas meio que transitam ali e às vezes até isso originou a questão da linguagem neutra também. Porque, né, se às vezes a pessoa não se identifica nem com masculino nem com feminino, como é que você vai chamar de ou a, usar esses artigos, né, que são ali pré-definidos? Certo. O doutor continua aqui conosco. No próximo bloco a gente tem mais explicações, inclusive, sobre isso, porque é realmente um tema amplo, né, e requer essa discussão. No próximo bloco a gente volta a falar mais sobre isso e com certeza a gente vai esclarecer mais esses pontos que são importantes. A gente tem essa polêmica aqui envolvendo, né, no município de Itajaí o cancelamento desse evento, mas que abre essa oportunidade também para a gente debater esse assunto que sempre fica lá esquecidinho, né? Está sempre lá na gaveta esquecidinho e quando surge realmente é através de uma polêmica, né, doutor? Então continua aqui conosco porque no próximo bloco a gente vai trazer mais sobre esses conceitos. A gente já volta. Estamos de volta com o último bloco do programa OAB na TV desta semana. A gente recebe o presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e também de Gênero aqui da subseção, o Dr. Bruno Silva dos Santos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da construção social de gênero, né, doutor? Eu queria que você explicasse então para a gente um pouquinho sobre a importância talvez da remodelação dessa construção. O que seria para a gente passar também ao nosso público? Isso. Como eu já mencionei anteriormente, essa construção social ela é, na verdade, um dos grandes fatores que faz nascer realmente a LGBTfobia. Por quê? Porque no mundo, enquanto sociedade, né, a gente foi se construindo ali, desde os tempos mais remotos, a figura do homem como o cara masculino, o cara que vai para caça, e a mulher ficava lá cuidando da família. E isso tudo aos poucos foi quebrado. Tanto que, se a gente for pensar muito tempo atrás, a mulher não tinha os mesmos direitos que tem hoje. E é exatamente em razão da luta das mulheres pelas ondas do feminismo que isso foi começando a ser quebrado. Só que ainda há muito longo a ser percorrido com relação a isso, né? E essa construção social, ela não tem uma doutrinadora, que é a Judith Butler, ela fala que não tem nem como conceituar o gênero, porque o gênero ele vai sendo
modificado dependendo da cada época da sociedade, né? E existe um preconceito com base nessa construção social até no meio gay, vou te dizer, porque, por exemplo, gays que têm talvez um trejeito um pouco mais masculino acabam sendo homofóbicos também com gays que têm um trejeito mais feminino, às vezes, que são chamados gays afeminados, enquanto, na verdade, a gente só tem que agradecer, porque se não fossem os gays afeminados, muita luta aí, muita luta pela igualdade ali, pelos direitos, né, homoafetivos não teriam sido impulsionadas. E com relação também à orientação sexual, que eu não tinha mencionado no bloco anterior, ela refere-se ao desejo sexual realmente do indivíduo. Aí, se você é homossexual, né, ou seja, você tem eu, por exemplo, eu sou homem, cisgênero, eu me identifico com o gênero masculino e eu tenho um desejo sexual também por outras pessoas do mesmo gênero. Então, eu tenho um desejo sexual também por pessoas que se identifiquem pelo gênero masculino. E aí, o heterossexual, que seria o oposto, né? O homem que tem o desejo sexual por pessoas que se identificam por o gênero feminino. Então, muito se falava antes em opção sexual, mas a doutrinadora Maria Berenice Dias, que é um dos maiores nomes do direito homoafetivo aqui no Brasil, ela fala que não é opção porque ninguém escolhe, né? A gente não escolhe, a gente não aprende, a gente simplesmente nasce sendo LGBT e já sofre preconceito desde antes mesmo da gente saber que a gente é LGBT, né? E também alguns outros doutrinadores não concordam com o termo que ela utiliza, que é orientação sexual. Isso também está sendo discutido e talvez também deixe uma brecha aí para esse tipo de interpretação errada, orientação. Parece que você vai ensinar alguém, orientar alguém, mas não é exatamente isso. Tá? Então a gente ainda fica devendo um termo mais apropriado para isso, porque por enquanto se utiliza orientação realmente, mas eu acredito que talvez não seja exatamente o termo correto, né? Tem um trecho até da Maria Berenice que, se for possível, eu gostaria de só citar aqui, que ela fala o seguinte: escrever a homossexualidade como um simples caso de escolha é ignorar a dor e a confusão porque passam tantos homossexuais quando descobrem sua orientação sexual. Seria absurdo pensar que esses indivíduos escolheram deliberadamente algo que os deixaria expostos à rejeição por parte da família, dos amigos e da sociedade. Aí, realmente, para reforçar essa questão que ninguém escolhe, né? Se a gente fosse escolher, a gente certamente não escolheria sofrer tanto preconceito e levar tanta pedrada na vida, desde que se conhece aí por gente. E doutor, falando na questão jurídica, né, atuando em determinadas áreas do direito, como essa área do direito, no dia a dia é muito comum se deparar com processos nessa área hoje, talvez mais do que antes ou menos. Como que, para a gente também entender um pouquinho como que é essa área do direito? Assim, eu vou te ser bem sincero que no meu escritório não é uma área, digamos, carro-chefe. Eu não recebo tantas pautas com relação a isso, até porque isso está se construindo, né? Mas é uma área de direito que ela, por si só, ela transita com várias outras. Então, pode envolver questões de direito de família, como ali casamento, união homoafetiva, adoção, dissolução, direito de trabalho, como um assédio moral, questões previdenciárias também, principalmente com relação às aposentadorias. Então, você sempre recebe ela como sendo de uma outra área, mas aí, dependendo do sujeito que for o jurisdicionado, aí você vê que talvez é uma questão de direito homoafetivo. Tive alguns casos que eu recebi como direito trabalhista, na entrevista fui vendo e realmente era, na verdade, uma questão de assédio por questões, né, de gênero, enfim, ou questões ali de orientação sexual. Teve uma questão também recentemente que a nossa comissão auxiliou, que foi na aposentadoria de uma funcionária pública trans, né, no caso, uma pessoa que nasceu no sexo biológico masculino, não se identificava com aquele sexo, transicionou, aí, independentemente de cirurgia, de redesignação ou não, ser trans não depende disso, só deixar bem claro, mas fez todos os trâmites ali, fez a alteração no registro civil e na hora da aposentadoria por tempo de contribuição não estavam querendo computar o tempo e a idade com relação ao sexo feminino que estava no registro civil. Por quê? Porque nasceu no sexo, né, masculino. Então, teve toda essa questão que por uma que graças a Deus, digamos, a gente conseguiu resolver e
administrativamente mesmo, o próprio regime próprio aqui de Previdência de Itajaí, ele reconheceu o direito dela também com base nos requisitos ali do sexo feminino, né? E falando do direito homoafetivo mesmo, assim, hoje existe um debate no Congresso, na Câmara, no Senado, em relação à mudança de algum tipo de lei, ou hoje não há muito debate nessa área? Na verdade, nós conseguimos um grande avanço ali com relação à criminalização da homofobia, né? Foi em 2019, se não me falha a memória, que agora é equiparado ao racismo. Só que, assim, tentando não entrar em questões políticas, eu acredito que agora a gente está num momento de não muito avanço, né, com relação a essa temática, por questões, enfim. O que está em alta agora é pandemia também. Essas questões elas acabam ficando um pouco suspensas, um pouco paralisadas. Mas, claro, tivemos esse grande avanço, né? Tivemos um grande avanço ali com a união homoafetiva, né? O reconhecimento da família homoafetiva como família também, pelo direito de família. Tivemos a questão da criminalização da homofobia. E por mais que eu entenda que a nossa Constituição ela é muito rica, e desde 88, quando ela nasceu, ela já protege toda essa comunidade ali, princípios da dignidade da pessoa humana, com o objetivo ali da promoção do bem de todos, independentemente de raça, cor, sexo e qualquer outro tipo de discriminação. A realidade é que não tem muita eficácia esse tipo de norma, porque o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Então, assim, é muito triste a gente pensar nisso, principalmente se a gente parar para refletir que o Brasil é um país laico e que a própria Constituição traz tanta garantia para esses jurisdicionados, porque, em outro lado, alguns outros países, por exemplo, principalmente países que são confessionais ou teocráticos, onde a religião ela meio que se mistura ou até é mais preponderante que o próprio Estado, né? A pessoa LGBTQIA+, ela é punida muitas vezes com prisão, com tortura, até mesmo com pena de morte, simplesmente pelo fato de ser LGBT. Então, lembrando que ninguém escolhe, né, ser LGBT. Então, daí vem a minha indagação. O Brasil, não há pena de morte, né? Não há tortura, não há prisão, pelo menos por enquanto. A gente está num retrocesso que não sabemos também. Mas a gente é o país que mais mata LGBT, então aí fica a indagação. Isso é mesmo uma liberdade ou não, né? A gente não consegue ainda ser tão livre, sair nas ruas de mãos dadas, isso não é tão comum. Alguns lugares aqui, alguns municípios até é um pouco mais avançado nesse sentido, mas outros a gente sabe que é bem, bem complicado. É uma construção social mesmo, como o doutor falou, né, no início desse bloco e no outro bloco também, é uma questão que precisa ser trabalhada, debatida, não pode ser um assunto que fique esquecido, né? Você precisa Exato. realmente debater, e eu sei que a OAB também tem feito esse trabalho, até mesmo levando informações. Tem o projeto OAB na Escola, que tem parceria com as demais comissões. Nesse momento, por conta da pandemia, a gente não consegue ter, né, esse acesso, ir até as escolas, mas quando for possível também retornar, com certeza vai ser uma temática que vai ser levada, porque precisa ser discutida, né? Doutor, temos um minutinho, né, para agradecer também. Se ficou alguma questão, fique à vontade para trazer aqui aos nossos telespectadores. Não, perfeito. Só queria agradecer realmente novamente a oportunidade, Luana. Eu acho que é uma temática que precisamos conversar muito sobre, e até mesmo nesse primeiro momento quis falar mais um pouco sobre alguns conceitos e algumas questões que, por desconhecimento, muitas pessoas acabam falando errado, e isso acaba ofendendo, que nem lá na questão da tribuna, lá na Câmara, alguns vereadores falaram homossexualismo, né, falaram opção. E isso, para nós, acaba sendo ofensivo, porque nós sabemos que não é uma opção e nós sabemos que não é uma doença. Mas, às vezes, a pessoa, por desconhecimento, acaba tendo essa infelicidade de falar dessa forma. E acho que todo mundo, entendendo um pouquinho mais sobre essa conceituação, a gente consegue dar um passo mais em busca dos nossos direitos. Perfeito, doutor Bruno. Obrigada pela participação aqui no programa OAB na TV. Obrigado, Ana. Um grande abraço. O programa OAB na TV dessa semana vai ficando por aqui. A gente agradece a todos pela oportunidade de nos acompanhar aqui então no programa. E a gente lembra que estamos todas terças e quintas-feiras aqui na TV Câmara a partir das 10 horas da noite e também
Todas as entrevistas completas estão lá no nosso canal do YouTube, OAB Subseção Itajaí, nosso Facebook e também no nosso Instagram. Até a próxima semana.